Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Variáveis dummy. Abordaremos os seguintes tópicos: o papel das dummies nos modelos, a armadilha das variáveis dummy, testes de quebra estrutural, as dummies de sazonalidade e as interações com variáveis dummy. Bom, variáveis dummy. O que é uma variável dummy? Variável dummy é um regressor binário, uma variável binária. Ela assume valores de 0 ou 1. Ela é, basicamente, um artifício inserido pelo pesquisador. Ela não foi necessariamente coletada dessa forma. Em geral, é uma variável qualitativa ou classificativa, né? Mas o pesquisador que conhece o fenômeno, que está estudando o fenômeno, que está tentando entender as variáveis que compõem o fenômeno, ele consegue coletar informação qualitativa ou classificativa ou de eventos, né? De forma que ele possa construir esses valores 0 ou 1, quer dizer, 0 para algumas observações, um conjunto das observações da base, e 1 para o outro conjunto. Você vai dividir a base em duas metades, não são metades iguais, né? Sendo que uma assume valor de 0, a outra assume valor de 1. Um exemplo muito comum é quando você tem questionários com um conjunto de passageiros ou de entrevistados, em que você precisa distinguir se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Então você tem lá 500 questionários, sendo que foram 300 mulheres e 200 homens. Então você vai classificar, você vai criar uma dummy de masculino, né? Você pode também criar uma dummy de feminino, mas a dummy de masculino vai ser 1 se for homem, se for masculino, e 0 caso contrário. Então note que a informação de ser masculino ou feminino já está contida na própria dummy, né? Isso aí vai ser importante a gente entender, né? Você também pode ter, por exemplo, um conjunto um cross-section com um conjunto de cidades, e você quer distinguir as cidades por regiões. Note que você tem a informação de onde está localizada a cidade, então você simplesmente classifica. É da região sul ou não é da região sul? Você também pode ter dummy de região sudeste, região centro-oeste e assim por diante. A dummy de região sul vai ser igual a 1. Todas as cidades do seu cross-section, né, digamos que você tenha 1000 e 250 são da região sul. Então você atribui o valor 1 para todas essas observações da região sul e 0 caso contrário, né? Então é assim que se constrói uma variável dummy, né? A partir de uma informação qualitativa que já está contida na base, você artificialmente cria essa variável, tá? Quando você tem um regressor dummy, né, basicamente você tem a regressão linear, nesse caso múltipla. Vai ser uma regressão linear múltipla porque nesse caso aqui a gente tem uma variável contínua x, está aqui, ó, beta 1x, né? Então o y quanto é beta 0 mais delta 0 vezes d, que é a dummy, mais um beta 1 vezes x, mais um termo de erro. O x é o nosso regressor tradicional aí, né? Pode ser vários x, não há problema. Então, como também pode ser várias dummies. Nesse caso de uma dummy e uma variável contínua, né, você tem o coeficiente da dummy está propositadamente chamado de delta 0, né? Claro, se tem várias dummies, isso muda, mas só para chamar a atenção que o delta 0 vai ter a ver com o beta 0 e a gente já vai ver, tá bom? Como é que a gente interpreta isso nesse modelo, né? Essa dummy ela é chamada de deslocador de intercepto, tá? É uma dummy deslocadora de intercepto. Se o d for igual a 0, isso aqui se anula, certo? Se isso aqui se anula, o modelo vai degenerar, vamos dizer assim, para y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Some com a dummy, mais o u. A dummy cai fora.
Então todos os casos na sua base que você colocou como 0, né, eles vão ter atribuído esse modelo. Na prática é assim que está funcionando. Entendeu? Você vai ter 2 modelos agora. Então esse é o primeiro modelo. Você não classificou a sua base entre 0 e 1, então vai haver um primeiro modelo para as observações referentes a dama igual a 0, e como anulou, caiu fora. E quando for os valores igual a 1, né, a categoria, porque são 2 categorias aqui, a categoria 0, né, que você atribuiu com o valor 0, é a categoria 1. Né? Então, o y, aí o que acontece? O d sendo igual a 1, isso aqui, o dzinho some, fica beta 0 mais delta 0, olha ele aqui, ó. Beta 0 mais delta 0, mais um beta 1x mais u. Ou seja, na prática, é como se você tivesse um outro intercepto. Né? Inclusive, você pode renomear esse beta 0 mais delta 0, só para fins de entendimento, você pode renomear chamando de beta 0 til, por exemplo. Tá? Só para dar um outro nome. Mais beta 1x mais u. Então note que na prática você ter a dummy implica que para o caso 1, né, é o caso que você classificou como 1, vai haver um outro intercepto diferente do beta 0 que você está estimando. Né? Então, por caso 0, o intercepto é beta 0. Por caso 1, o intercepto é beta 0 til. Né? Por exemplo, o beta 0 C10 e o beta 0 til C15, né? Sendo que aí, no caso, o delta 0 vai ser 5. Entendeu? Então, a questão vai ter 2 equações agora. Né? Então, na prática, a dummy te permite criar 2 equações mais aninhadas. Você tem um aninhamento em um único modelo de regressão. Tá? O caso de d igual a 0, tá? Que é esse caso aqui que você classificou, e é indiferente se você classifica, por exemplo, no caso do masculino e feminino. Você pode ter uma dummy de masculino, ou seja, feminino igual a 0, e se for homem, d igual a 1. Então, a dummy de masculino. Mas pode ser o inverso também. Um dummy de feminino, 0 para homem, e se for mulher, é igual a 1. O caso, independente disso, o caso d igual a 0 vai ser o grupo base, é o grupo de referência. Sempre vai ter que haver 1 na regressão. Tá? Você sempre vai estar comparando com o caso base, né? Esse caso de referência. Então, nesse caso, você estimou o beta 0 do grupo 0 e agora você estimou o intercepto do grupo 1 diferente, maior ou menor. Né? Esse maior ou menor é medido aqui, mas a própria palavra maior ou menor é referente a quê? Então, referente ao beta 0. Tá? Então, sempre tem que ter essa referência. Tá? Incluir todas as categorias de uma dummy faz a estimação se tornar impossível. Tá? Então, se você coloca tanto masculino quanto feminino, você vai cair na dummy variable trap, a armadilha da variável dummy. Tá? Então, o modelo de regressão linear ele não vai te deixar estimar um modelo com todas as categorias. Nesse caso, você tem 2 categorias, masculino e feminino. Poderia ter várias categorias e sempre você vai ter que deixar uma dessas categorias no caso base, que vai ser o caso a que se reporta, a que se referencia. Né? Nesse caso, a gente referenciou ao beta 0, o beta da segunda categoria, nesse caso, é maior ou menor. Né? Se você colocar todos, por que não permite? Intuitivamente, você entende que uma variável só já basta, né? Porque você já contém toda a informação se o cidadão é masculino ou não masculino, feminino. Isso se você estiver fazendo esse tipo de classificação, tá bom? Então a informação já contém. Então sempre você vai ter toda a informação contida nas N categorias menos uma. Porque a última categoria ela fica no caso de referência. Tá bom? A mecânica da regressão linear não vai permitir que você estime os betas de todas as categorias, porque você já tem o beta 0, entendeu? O beta 0 já vai ser
o intercepto para a primeira categoria. Então, você não consegue colocar. Se você colocar todas as dummies, dummy de masculino e dummy de feminino, de duas uma. Ou o estimador não vai rodar, depende do seu software, ou ele não vai rodar mesmo, ou ele vai automaticamente descartar uma das duas que ele já viu que a informação está dobrada ali. Tá? Na prática, essa mecânica da estimação implica em inverter uma matriz. E se houver problema no posto da matriz, ela não é inversível e não roda, você não acha os betas, tá bom? Assim, matemática da coisa. Mas você vai sempre ter que evitar a armadilha da dummy, da variável dummy. Tá, a gente tem um modelo aqui que é proposto pelo Woodridge, que é o salário contra dummy de feminino, escolaridade. Aqui, ó. Salário contra dummy de feminino, uma variável contínua de escolaridade, outra contínua de anos de experiência, o tempo de experiência, tempo de tenure, né? E mais o erro. Tá bom. Então vamos colocar isso aqui no gráfico. Tá? Então salário no Y contra a escolaridade no X. Tá? A escolaridade, vamos assumir que o beta 1 é a slope, né? Ela é positiva. Tá? Sendo positiva, a reta de regressão vai ser positivamente inclinada. Tá? Vamos assumir que o beta 0 é um valor positivo. Né? Se o cara não tiver tenure, não tiver experiência, não tiver escolaridade, for homem, é o salário que ele ganharia, vamos dizer assim. Né? Porque é tudo 0, 0, 0, 0, o salário vai simplesmente ser o beta 0. Tá aqui, ó, tá vendo? Beta 0 foi estimado aqui em cima. Então essa é a equação de homens. Tá? Quando o delta 0 é igual a 0. Ou, desculpe, quando o female for igual a 0. Female é o que? A dummy de feminino. Então, para os casos que não é mulher, né? Os casos que é mulher, isso zera, você vai ficar com um intercepto igual a beta 0 e essa inclinação beta 1. Tá bom? Bom, e se for feminino? Bom, aí então a dummy é igual a 1. Você vai ter o efeito delta 0. Delta 0 a gente já viu que ele pluga aqui no beta 0. Opa! Beta 0 mais delta 0 ficou aqui embaixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o delta 0 estimado, porque isso aqui é um parâmetro da regressão, como outro parâmetro qualquer, tá bom? Você colocou uma dummy lá no seu modelo de regressão, 0, 1, e estimou o parâmetro delta 0 chapéu. Tá? Quando você faz essa conta, beta 0 mais delta 0, beta 0 chapéu mais delta 0 chapéu, ele é menor do que beta 0. Por quê? Porque o delta 0 é negativo. Tá? E ele mesmo já está dizendo, olha, delta 0 é negativo, você estimou dessa forma. Então o que acontece? O intercepto está lá embaixo. O slope muda? Não, o slope é igual. O slope é igual para as duas categorias. Então a reta é a mesma, só que iniciando no slope, cortando o eixo Y no intercepto, mais abaixo. Tá? Então aqui eu tenho os pontos previstos pelo modelo de regressão para homens e aqui embaixo eu tenho os pontos previstos pelo modelo de regressão para mulheres. Tá bom? Então o que acontece? Aparentemente, para qualquer nível de escolaridade, os homens ganham mais que as mulheres, seja no nível de escolaridade baixo, seja no nível de escolaridade alto. Ou seja, você testar se o delta 0 é negativo e estatisticamente significante, isso é importante dizer. Se ele não for estatisticamente significante, isso aqui é 0 também, o delta 0 ser 0. Né? Então você está testando no delta 0 chapéu, que você vai estimar, uma discriminação no mercado de trabalho. Né? Então, veja a importância da econometria. Tá bom? Teste de quebra estrutural. Bom, com uma dummy dá para fazer isso. Uma ou mais dummies. Né? É um teste de significância estatística de um regressor dummy, né? Que aí vai ser interpretado como esse teste de quebra estrutural. O que é a quebra estrutural? A quebra estrutural é quando você tem, principalmente numa série temporal, né? Você tem uma evolução diferenciada. Né? Então, existia algum tipo de tendência, a tendência se quebrou, mas também pode ser algum tipo de quebra por intervenção do governo, por exemplo, né? Por intervenção
de uma instituição, ou de um órgão, ou de uma pessoa, né? Então você insere uma dummy depois de uma determinada política, ou de uma determinada ação. Tá? Isso é chamado efeito de tratamento. Né? Então você vai tratar. Né? Por exemplo, você vai vacinar uma pessoa, ou um conjunto da população. Né? Você está num experimento para testar a eficácia de uma vacina. Então você aplica o tratamento para um determinado conjunto de pessoas e você vai comparar com outros nos quais não houve esse tratamento. Né? De uma certa forma, aplicar uma política ou aplicar um tratamento é a mesma coisa. Né? E também pode ser interpretado todos eles como um teste de quebra, quer dizer, esse tratamento ele muda tudo, ele proporciona um outro regime. Né? No caso, se for uma dummy de intercepto, você está criando uma nova regressão, a gente viu isso. Né? É claro que no caso do tratamento, muitas vezes você precisa, é fundamental nos dias de hoje você ter o placebo, né? Então isso é outra discussão. Tá? Mas você pode inserir uma dummy com um subconjunto de indivíduos, uma dummy com um subconjunto de regiões nos quais foram aplicados determinado tratamento, tudo isso serve de exemplo. Tá bom? E no caso que a variável dependente estiver em logaritmo, como é que a dummy funciona? Tá? A interpretação é que muda, porque a gente já viu que o modelo linear ele pode ser mapeado numa logarítmica, numa log-log, né? Uma log-lin, uma lin-log, então, mas ele é linear nos parâmetros, dá para estimar. Né? Agora, muda. O beta que você vai estimar, ele tem uma interpretação diferente da linear. Tá bom? Então, o Woodridge ele dá um exemplo de uma base com preço de imóveis. Tá? E ele cria uma dummy se o estilo do móvel, né, é colonial do imóvel. Então, um imóvel colonial ou não. É uma dummy de estilo da casa. Tá bom? Então, o logaritmo do preço dos imóveis, já está colocando em chapéu aqui, foi estimado isso aqui. Então deu menos 1,35, mais pontos 1,68 logaritmo do tamanho do terreno, mais pontos 707 logaritmo dos pés quadrados, aí, metro quadrado, tamanho do imóvel, número de quartos, olha uma dummy aqui, ou uma variável discreta, né? Número de quartos, bedrooms, e aqui a nossa dummy de colonial, tá bom? E aqui ele está colocando os erros padrões das estimativas, colocou o número de observações, o R quadrado, tá bom? Bom, você estimou em 0.054 ser colonial ou não, apesar de que, olha, tá vendo, o erro padrão é um pouco alto para esse modelo. Então, assim, em estatística, 0.054 pode ser igual a zero, da mesma forma como 5.400 pode ser igual a zero, tá? É pouco provável que no modelo logaritmo o beta seja 5.400, né? Não vai chegar nesse ponto, mas isso aqui pode ser zero ou não, vai depender do erro padrão. Tá? Uma regra de Golso, se você tem um coeficiente 2 vezes maior que o seu erro padrão, ele provavelmente é estatisticamente significante. Nesse caso aqui não foi. Tá? Mas vamos interpretar aqui esse beta. Nós estimamos, é um beta chapéu. Na verdade é o nosso delta lá, lembra? Delta da dummy, né? É um beta, agora virou tudo variável, tá bom? Aquilo lá foi um exemplo didático. São todos betas sendo estimados. Variável discreta, variável contínua, dummies, tá? Então, 0.054, lembra que a gente, quando é a log, né? Por exemplo, lot size, cada 1% no aumento de aumento no lot size vai me gerar 0.168%. Então, 0.16%, 0.17% nos preços. Então, um aumento de 1% no tamanho do imóvel, em metros em pés quadrados, aí, vai me gerar um aumento de preço de 0.707%. É menos que 1%, tá bom, gente? Daí, como é que eu interpreto a dummy? Bom, a dummy vira de 0 para 1. Né? Então, você pode interpretar aproximadamente que os imóveis coloniais, quando sai de 0 para 1, né, você está não colonial para colonial, são 5,4%
maiores do que os preços dos imóveis coloniais, não coloniais. Tá? Então esse é, vamos dizer, um prêmio por ser colonial. Tá bom? Então note que a interpretação da variável dummy é uma interpretação de 5,4% maior que não colonial. Né? Os preços dos imóveis coloniais são 5,4% maiores que os não coloniais, só que isso não foi estatisticamente significante. Só recapitulando, que você pode interpretar diretamente isso aqui como sendo 5,4%, você multiplica por 100. É como você está imaginando que de zero, colonial passou de 0 para 1, né? Não colonial para colonial. É um aumento de 100%. Né? Você não interpreta dessa forma aqui, você fala que cada 1% no tamanho do imóvel vai me gerar 0,7%, 0,71%. Então você não multiplica isso aqui por 100. Então só tomar cuidado com isso aqui. A interpretação da dummy, né, você multiplica por 100. A interpretação da contínua você não multiplica por 100. Tá? Agora, a gente fala que é aproximadamente 5,4%. Tá bom? O valor exato seria igual a exponencial de 0,054 menos 1. Tá bom? Então, 0,054 menos 1 vai dar aproximadamente aí o valor bem mais exato, 0,05555, né? O que dá 5,6%, tá bom? Então, assim, para valores pequenos disso aqui, 5,4, 10, vai aumentando, já está dando uma diferença, 5,6. Se fosse um valor assim de 15, de 30%, aí já tem uma diferença um pouquinho maior, eu acho que vale mais a pena fazer a conta, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo das nossas bases de dados, tá bom? Eu tenho a base Time Series, tá? Aquela nossa base que tem tickets de passagens aéreas contra PIB e preço. Vou rodar uma log, tá? Eu vou criar uma dummy de evento, tá? Então, como uma base série temporal, eu vou motivar aqui o exemplo da dummy podendo criar um efeito de um evento, ou, nesse caso não é uma política, né? Uma recessão econômica. Tá? Vamos criar essa dummy. Então lá na base eu vou criar essa dummy com essa variável ym aqui, que é ano, mês, né? Maior que abril de 2014 até dezembro de 2016, que isso aqui foi o período de recessão técnica. Então assim, não estou inventando. Né? A recessão técnica é quando mais de um trimestre de queda na atividade econômica do país, né? Que foi basicamente esse período, meados de 2010, que teve a recessão técnica. Bom, ao criar essa dummy na minha base set temporal, né, que tem 102 pontos, você está vendo? Olha, eu criei uma dummy chamada recessão. E aí eu vou plugar no meu modelo de regressão aqui, tá bom? Essa dummy chamada recessão, ela assume valores igual a 0 e 1. Sendo que a frequência 69 observações são de 0, são de períodos não recessivos, e 33 observações são de períodos recessivos, que é justamente esse período aqui, tá bom? E aí perfaz 102, que é mais ou menos 67 a 33%, ou 68 e 32% da base, tá bom? Rodando esse modelo com a variável de recessão, o que vai acontecer? Tá vendo? Ele está estimando a elasticidade PIB da demanda de 2,44, é isso aqui, estatisticamente significante. Uma elasticidade preço da demanda de menos 0,44, né? Também estatisticamente significante. Né? Cada 1% de aumento no PIB me gera 2,44% de aumento nas passagens vendidas. Cada 1% de aumento nos preços me gera uma queda de 0,44% nas passagens vendidas, e isso tudo estatisticamente significante, tá bom? E a recessão? A dummy de recessão. Negativa, bom, era de se imaginar que fosse negativo. Está sinalizando o quê? Vezes 100, né? 3,3% de queda, independente do PIB, independente dos preços. Bom, ser independente dos preços, a gente até vai lá e entende, né? Agora, e ser independente do PIB, sendo que é uma recessão, o que poderia estar acontecendo? Você tem que ter uma motivação para a dummy. Né? Você tem que explicar, justificar. Né? Bom, poderia ser que as companhias aéreas elas
ajustam suas malhas e seus planos de recebimento de aeronave mais que proporcionalmente por questões de expectativas, e aí vai haver um efeito além do PIB, né? Então o PIB está caindo, mas com expectativas ruins, e até porque tem toda a questão da taxa de câmbio que gera a crise financeira das empresas, elas ajustam as malhas e você tem um efeito redutor. Pronto, motivei. Tem que ter uma motivação. Não dá para sair especificando modelo assim, criando dummies à toa, tá bom? Então a especificação é uma arte importante de reflexão, de abstração do problema, né? Bom, infelizmente esse 3,3% menor não foi estatisticamente significante, tá bom? Eu concluo que a recessão não tem um efeito ceteris paribus nos tickets. Mas eu vou fazer umas outras análises para ver se é isso mesmo, para me certificar. Não é que eu quero que isso aqui fique estatisticamente significante. A tarefa do pesquisador não é sair buscando significância estatística, que a gente viu que isso é o p-hacking, tá? Estou hackeando o p-valor aqui. Estou querendo hackear o p-valor, é ficar encontrando especificações que façam isso aqui encolher, né? Nós não temos que fazer isso. Eu poderia muito bem parar aqui. Mas existem umas outras formas de pensar. Imagina o seguinte, eu coloquei que a recessão vai de 2014, abril, até dezembro de 2016. Tá, isso no Brasil, né? Só que essa minha base de série temporal é uma rota só, né? Então, será que nessa rota se manifestou desse jeito? Uma forma que você pode fazer, usando os dados, é usar um teste Wald para quebra estrutural com data desconhecida, tá? Então, digamos que eu não saiba exatamente quando é que a recessão começou a se manifestar nessa rota, tá? Pode ser que tenha uma inércia, demore um tempo, né? Então, eu estou usando esse teste Wald. O teste Wald é um teste, vai ser um estilo de teste F, que ele vai, em vez da gente chamar essa variável de recessão, que é a recessão técnica, eu vou chamar de desaquecimento, ou downturn, tá? Um período de baixa aí da economia, né? E aí cada software tem seu procedimento, ele vai fazer o cômputo, né? E vai gerar uma variável Wald, né? Com 102 observações. Ele analisou um modelo e obteve uma estatística Wald de 49, tá? Com p-valor de 0,06. Ou seja, o que ele está dizendo? H0 não há quebra estrutural. Então ele está rejeitando a H0 muito forte. Tá? Ele está dizendo que tem uma quebra estrutural sim. Tá? E ele está sugerindo que está ele está estimando que está na observação número 70 da minha base de 102 pontos. Tá? Claro que dependendo da forma como você especifica, isso aqui pode ser maior ou menor. Tá? E aí eu vou rodar agora a dummy a partir do período que ele está recomendando, e não lá de abril de 2014, mas um pouco mais para frente. Criei essa nova dummy chamada Downturn, tá? E pluguei. Opa! Ao plugar, olha que interessante! Ele dá uma balançada aqui, os valores mudam um pouco, né? Lembra que a elasticidade de PIB era 2 e a elasticidade de preço era 0,40, né? Em módulo. Então deu uma ajustada aqui, mas o mais importante, a dummy de downturn com um período mais curto, né, tá me gerando uma variável que é estatisticamente significante, tá? Então, parece que tem sim um efeito ceteris paribus do desaquecimento da economia, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto. Dummies serve para outras coisas também. Dummy de sazonalidade. Como é que eu crio dummies de sazonalidade? Sazonalidade são séries temporais que têm periodicidade mensal, anual, e aí tem um comportamento repetitivo da série, né? Por exemplo, todo ano tem Natal, todo ano tem aquela corrida de Black Friday, sei lá, coisas assim, né? Então a gente tem que controlar esse comportamento que se repete, tá? De alguma forma. E a dummy pode servir, são dummies sazonais, é assim que eu vou usar isso na regressão, tá? Então eu tenho uma variável indexada em T,
YT quanto beta 0 e vários x, x1, xt1, xtk, tá bom? E eu tenho que estimar esses betas. O que eu vou fazer? Eu vou inserir dummies de meses. Então, aquela observação é um mês de fevereiro ou não? Ah, é um mês de fevereiro. 1. Se não é, 0. Aquela observação é um mês de março? Sim, 1. Então a linha dela vai ser 1 para essa coluna. Caso contrário, não, 0. E assim por diante eu vou criar 11 dummies. Por que 11? Porque uma tem que ficar no caso base. Tá bom? Uma sempre vai ficar no caso de referência. E aí eu vou rodar. Tá? Quando eu rodo com dummies, é a mesma coisa que remover a sazonalidade, na verdade. Tá? Seria um dos procedimentos possíveis de dessazonalização dos dados. Então, se eu faço a previsão do Y, né? Ou se eu pego o Y observado e retiro a previsão do efeito sazonal, quer dizer, vou chamar aqui de alfa 0 chapéu, menos alfa 1 chapéu e vai assim por diante. Se eu tirar esses valores, eu estou dessazonalizando a série, entendeu? Então, esse Y, dois pontinhos, ele vai ser o Y observado menos os fatores referentes à sazonalidade, tá bom? Agora eu vou rodar um modelo com regressão usando sazonalidade controlada por meio de dummies, tá? Primeiro, aquele modelo sem dummies, tá bom? 2.36.43, né? de air tickets. Agora eu vou rodar com sazonalidade. Bom, rodando com sazonalidade, eu coloquei de propósito no software as 12 dummies, tá bom? De propósito. E esse software ele identifica que existe uma colinearidade perfeita, tá bom? Essa que é a grande questão da armadilha da variável dummy. Eu deixei para falar isso aqui para você enxergar. O modelo ele não pode ser rodado também com M4, por exemplo, com todas as 12 dummies, porque vai haver uma colinearidade perfeita. A gente já viu multicolinearidade e a gente sabe que os modelos com colinearidade perfeita eles não rodam, né? Então, uma dummy foi dropada, foi omitida pelo software. Tá? Esse vai ser o caso de referência, né? A omitida. Quando você escolhe, né, ele omitiu um aleatório aqui. Se eu quisesse escolher o caso base, eu poderia escolher também, né, desde que sejam 11. Né? E aí ele rodou, tá vendo? Olha, cada dummy tem um coeficiente, que é o delta dela lá, né? A gente vai começar a chamar tudo de beta, tá bom? O beta da dummy. E nem todos são estatisticamente significantes, e nem era para ser, ou era ou não era, e aí depende do processo gerador dos dados, e da amostra, da variabilidade da amostra. Aqui ele está dizendo assim, olha, em relação ao mês 4, o mês 1 é mais demandado, tá bom? É mais demandado. Tem mais air tickets, tem mais tickets, mais bilhetes vendidos nesse período, para esse período. Então o que acontece? Existe uma sazonalidade. É um mês de alta estação, era de se esperar, certo? Agora, em relação... Por quê? Porque é estatisticamente significante referente ao mês, ao caso base. Então ele é maior. Já fevereiro é negativo referente ao caso base. Né? Só que fevereiro não é estatisticamente significante. Logo, eu não posso dizer que fevereiro é menor que o caso base. Fevereiro é igual ao caso base. Março, em tese, seria maior que o caso base. Mas, tá vendo? Não é estatisticamente significante. Então, nenhum aqui foi estatisticamente significante, tá vendo? Então, todos esses foram estimados, sim, mas eles não se distinguem do caso base. Tá? Como é que eu interpreto a dummy? Vezes 100 aqui, então 24%. Né? Então, em janeiro tem 24% mais tickets do que o caso base. Tá? Lembra que o ideal seria fazer o cálculo exponencial, né? O cálculo preciso para você ter a estimativa exata desse valor. Outra coisa,
Se não for estatisticamente significante os outros, eu não simplesmente deveria dropar, né? Descarta todos esses que não foram estatisticamente significantes. Bom, você teria uma justificativa para fazer isso, tá bom? Mas, por outro lado, é um procedimento que não é consistente com a ideia de sazonalidade, né? Assim, sazonalidade, cada mês do ano tem sua particularidade. Quando você mantém, eu gosto de tratar a sazonalidade em bloco. Eu não fico tirando, fazendo cherry picking. Essa aqui foi estatisticamente significante, mantém. Essa aqui não foi, tira. Entendeu? Esse cherry picking é o p-hacking. Tá? Duas palavras em inglês, né? Cherry picking, eu vou coletando, tirando a cereja do bolo. E visando o p-hacking, né? Então, assim, cuidado com isso. Prefira tratar em bloco mesmo. Não há problema de manter, né? A não ser que você tenha problema de multicolonialidade forte. Tá? Uma coisa que você pode fazer é um teste conjunto, né? Então, vou mostrar dois testes aqui. O primeiro teste, o teste de autoestação. Tá? Testar se a dame de janeiro é igual a 0. Aí ele rejeita a 5%, não rejeita 1%. Tá? É bem consistente com esse valor aqui, ó, 0,014, né, 1,4%. Né? Então o teste está simplesmente reproduzindo o que já foi mostrado, porque eu usei um parâmetro só, uma dame só. Se eu colocasse mais dames, e aqui eu estou colocando todas, tá vendo? Isso aqui é chamado teste de nulidade conjunta, teste de significância conjunta de todo o bloquinho de dames. E aí ele não rejeita, ele rejeita a 5% a nulidade conjunta de todos. Tá? Então já é um procedimento que chancela um pouco a sua ideia de manter em bloquinho, né, a 5%. Né? Eles são estatisticamente significantes. Tá bom? Que mais? Vou mudar o caso base. Lembra que era mês 4? Agora eu estou mudando para o mês 1. Tá? Da minha mesma regressão. Olha, note que o beta do LNGDP e do LNP não muda se eu mudo o caso base. Tá? Antes era 261.476. 261.476. Isso aqui não muda. É independente do caso de referência que você está colocando. Tá bom? Se você, por um acaso, em alguma especificação, mudar o caso de referência e isso aqui mudar, você tem que analisar essa base de dados. Pode ser que esteja tendo colinearidade entre as dummies e uma dessas variáveis, tá bom? Porque não é para ser, é para ser neutro. O caso base tem que ser neutro com relação aos resultados dos outros betas, tá bom? Daí, ao mudar, não mexe nos betas das variáveis contínuas ou das outras variáveis, mas muda toda a interpretação dos betas aqui. Isso aqui muda tudo, tá? Muda tudo. Porque o caso de referência agora é o mês 1. E o mês 1 era o maior, lembra? Se o mês 1 era o maior, é mais do que natural que todos os betas estimados sejam negativos, porque eles estão sendo comparados ao quê? Ao caso de referência, tá bom? E isso mostra uma inconsistência do modelo, uma sensibilidade, uma problemática do modelo? Não, nada a ver. Nada a ver. Só estou mudando o caso de referência. Né? Da mesma forma, se eu tivesse uma dame de masculino para os salários e a dame fosse positiva, né? Quer dizer que o salário de homens é maior. Os salários dos homens são maiores. Agora, se eu mudo e coloco uma dame de feminino, vai ficar negativo. Quer dizer que o salário das mulheres são menores. É justamente o teste de discriminação no mercado de trabalho. Está aí comprovada a discriminação. Tá bom? É condicional à escolaridade. Então, ao mudar o caso de referência, troca o sinal, mas isso aí não quer dizer nada que o seu modelo está ruim. Então, tá assim, tomar cuidado com a interpretação para não sair aí criando pelo em ovo. Né? Bom, você tem aqui que o mês 2 é estatisticamente significante menor que o mês 1, que é o caso base. Né? O beta da dame é 0,27, não vai ser exatamente, vai ser menos que isso. Né, quando você fizer a exponencial disso, menos 1. Tá?
E aí, olha, alguns são estatisticamente significamente menores, outros não. Por exemplo, o mês de julho não é estatisticamente significante menor que o mês 1. A gente sabe que o mês de julho é um mês de férias escolares, né? Da mesma forma como o mês de janeiro. Então, olha só que interessante, né? Talvez você gere mais conhecimento ao colocar essa referência. Então, às vezes, algumas referências, colocar um caso de referência, possa ser mais interessante do ponto de vista de discussão, né? De discussão dos resultados, do que colocar outro caso, porque isso você vai enxergar melhor certas questões. Isso não quer dizer que você está mudando os resultados, tá bom? Isso é muito importante que seja dito. Bom, agora eu vou rodar o mesmo modelo com as mesmas dummies de sazonalidade, estou colocando tendência também, a variável discreta 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente viu. Bom, é um famoso modelo com controle de sazonalidade e tendência, os dois, tá? E aí a tendência foi estatisticamente significante, né? O modelo tem boa significância estatística, ele se comporta bem, esse modelo, tá? Isso não quer dizer que você não deva, numa abordagem pluralista de modelos, desafiar ele um pouco mais, tá? Vou fazer os testes conjuntos aqui, a nulidade conjunta da sazonalidade, né? Ele rejeita a nulidade, então existe esse padrão de sazonalidade sim. E agora conjuntamente com a tendência, quer dizer, eu preciso controlar a tendência e sazonalidade nesse modelo? Sim, ele rejeita fortemente a nulidade desses fatores, você tem que controlar sim a tendência. Tá? Com esse modelo, que tal colocar a dummy de downturn? Vamos colocar? Vamos colocar a dummy de downturn também. A dummy de downturn se comporta muito bem, né? Se comportar muito bem, não, assim, tem uma questão de semântica muito importante aqui, tá? Se comportar muito bem não quer dizer que isso aqui é tudo zerinho, esses valores são todos altos, não tem nada a ver, tá? Se a dummy de downturn fosse não estatisticamente significante, também se comporta muito bem. Quer dizer, eu vou ver várias estatísticas, eu quero ver se essa conclusão estatisticamente significante se mantém em outros modelos. Se não fosse estatisticamente significante, eu também faria o mesmo, tá bom? Então, um modelo não é bom ou ruim porque está com os testes de hipótese todos zeradinhos aqui, nada a ver, nada a ver, tá? Porque isso é o p-hacking, esse é uma abordagem ruim de modelos. Mas a gente consegue enxergar que a dummy de downturn aqui eu posso concluir pela significância estatística da dummy de downturn nesse modelo, tá bom? A última questão sobre dummies é a interação de variáveis com dummy. Eu posso interagir uma variável dummy com uma variável contínua, eu posso interagir uma variável dummy com outra variável dummy. Interagir é multiplicar, viu, gente? É criar uma outra variável. Então, eu tenho duas variáveis. Por exemplo, x1 e x2. Eu vou criar x3 sendo a multiplicação de x1 por x2. Tá? No caso, x1 e d, eu vou criar um x2 que é a multiplicação de x1 vezes d. É a dummy. Tá bom? Então, multiplicar e interagir em econometria dá na mesma. É que você está criando uma nova variável. Tá bom? Nesse caso aqui eu estou chamando de x e delta, né? Delta que é aquela variável dummy que o Woodridge coloca. Tá? Então você tem o seu modelo original, y igual a beta 0 mais beta 1, x mais u, e agora eu estou inserindo uma segunda variável que é delta x. Tá? Por que está entre parênteses aqui? É importante isso. Tá? Você tá, ao interagir, você criou uma outra variável, tá bom? Você pode até dar um nome para ela, z, sei lá, aqui x1 e aqui x2, mas ou você pode chamá-la de d underscore x, entendeu? Dizendo que é uma interação. O que importa é que é uma coluna a mais da sua planilha, tá, dos dados, fruto de um artifício que foi multiplicar o x por uma dummy chamada delta. Então essa é uma única variável, tá bom? Isso aqui é importante de ser dito. E sendo uma única variável, ela é linear nos parâmetros, no beta 2. Porque se isso aqui fosse um outro parâmetro a ser estimado, alguma coisa assim, aí não era linear nos parâmetros, né?
Sim, poderia não ser, ou você estimaria, eu até poderia colocar em evidência aqui, mas eu não conseguiria estimar um beta 2 igual aos dois sem aplicar uma restrição. Tá, tudo bem, não complicando muito o problema, isso aqui é uma outra variável, tá bom? Vamos colocar em evidência. Quem que você coloca em evidência? O x. Põe o x em evidência, tá bom? Só para você interpretar. Você vai rodar um modelo desse jeito, tá bom? Do jeito que está aqui em cima, não do jeito que está aqui embaixo, do jeito que está aqui em cima. E aí, mas para você interpretar o modelo, pensa nesse modelo aqui, ó. Beta 1 mais beta 2 vezes dummy em evidência vezes o x. Ou seja, o x agora vai ter dois parâmetros, né? O beta 1, né? E o beta 2 vezes a dummy. Se o delta for igual a zero, ou seja, quando para as observações que a dummy é igual a zero, vale a slope original, tá bom? Beta 1x é a slope original. Agora, se o delta for igual a 1, aí você vai ter uma outra slope. Aí que é a história. Lembra que a gente tinha esses interceptos diferentes? Agora a gente vai ter uma slope diferente. E que slope é essa? Beta 1 til. É o beta 1 til, é o beta 1 mais beta 2. Está aqui, ó. Então, quando o delta é igual a 1, a slope agora, né, é o beta 1 mais o beta 2. Ou seja, pode ser maior ou menor. Pode ser mais inclinado ou menos inclinado que o modelo de cima. A gente continua tendo dois modelos. Antes, eram dois modelos que se distinguiam pelos interceptos. Agora os interceptos são iguais, tá bom? O que muda é a slope, então um modelo pode ser mais inclinado ou menos inclinado de acordo com a estimativa do meu beta 2, entendeu? Essa que é a coisa mais interessante. As slopes diferentes, elas vão ser de slopes diferentes se o beta 2 for estatisticamente significante. Porque se o beta 2 não for estatisticamente significante, você degenera para o modelo de cima. As duas categorias vão ter a mesma reta de regressão na prática, entendeu? Não é estatisticamente significante que a slope de uma categoria é maior ou menor que a slope da outra categoria, entendeu? O efeito de interação com dummy, ele é conhecido, chamado de efeito moderador. Isso é muito importante. Vários artigos publicados, aplicados para várias realidades, usam essa coisa do efeito moderador. Porque o beta 2 ele pode intensificar ou atenuar o efeito de x em y. É isso que é a ideia do efeito moderador. O moderador vamos dizer assim, é o termo guarda-chuva. É um termo que alinha duas possibilidades. Se é moderador, ou é intensificador, ou é atenuador. Duas coisas. Então, em inglês chama-se moderating effect. O moderating effect pode intensificar ou atenuar o efeito ceteris paribus de uma variável no y. Nesse caso, o x. Então, o x ele tem um efeito beta 1 e y. Tá vendo? Beta 1 e y. Tá? Se beta 2 for estatisticamente significante, né, ele vai ter um efeito moderador. Por quê? Porque o beta 1 pode ser maior ou menor. Beta 1 til. Né? Se ele for maior e a variável é positiva, né, aí é a questão ser o mesmo sinal, né? Então ele está intensificando o sinal original. Né? Se eles têm sinais trocados, sinais diferentes, aí ele está atenuando o efeito original. Entendeu? Em módulos, se você tratar o beta 1 em módulos, tira o sinal. Né? E o beta 1 e analise o sinal do beta 1, então é como se o beta 1 fosse positivo e se for negativo está atenuando, se for positivo está intensificando. Mas a ideia é que se é o mesmo sinal, está intensificando. São sinais contrários, está indo em efeitos contrários. Né? Então, efeitos, toda vez que você insere um termo interagido, isso é chamado também de termo interagido, interaction variable, variável de interação, você está testando a hipótese de efeitos moderadores ou intensificadores. Olha que barato. Né? Tá bom?
Bom, vou dar um exemplo aqui do Udrich de salários. Ele adora rodar salário contra escolaridade e dummies, né? E aí, ele insere uma dummy de se é feminino ou não, né? Tanto para o intercepto, tá? Quanto para a slope. Então ele faz os dois, né? Ele foi bem ambicioso. Então ele gera um intercepto diferente e uma slope diferente. Então nesse caso, né, ele está mais preocupado nesse momento com o delta 1 pelas slopes, mas se o delta 0 é negativo, quer dizer que sistematicamente as mulheres estão abaixo, né, que empurra o beta 0 para baixo, o intercepto, mas as slopes geram uma discriminação que não se dissipa com a educação, com a escolaridade. Então, na medida que a escolaridade aumenta, a discriminação parece que vai aumentando mais e mais e mais. Tá bom? Agora, caso o delta 1 seja positivo, né, quer dizer, você tem uma slope das mulheres maior do que a dos homens. Então, em algum ponto lá na frente, essas retas vão se cruzar. De uma maneira que, para escolaridades maiores, pode ser até que as mulheres, condicional à escolaridade, ganhem mais que os homens. Tá bom? Então, ou seja, veja a sofisticação do modelo. Você primeiro testou a disparidade para qualquer nível de escolaridade, fazendo com os interceptos, mas depois você vê se existem efeitos moderadores ou intensificadores. Nesse caso aqui, efeitos atenuadores. Por que atenuadores? Porque o delta de mulheres é negativo, o beta 1 é positivo, então são sinais contrários, está atenuando o efeito. Né? Ao atenuar o efeito, ele aumenta a disparidade, tá? Mas aqui é um efeito atenuador. E aqui seriam efeitos intensificadores, porque o delta 1 teria o mesmo sinal do beta 1, que é a variável de Educ, né? que é o parâmetro de Educ. Então, na verdade, você está intensificando o efeito de uma forma que, em um certo momento, até ultrapassa. Tá? Você ultrapassa. Vamos dar alguns exemplos aí nas nossas bases de dados. Né? Então, eu vou usar aqui a regressão de tickets contra GDP, preço, downturn, lembra do downturn? Vou usar sazonalidade e tendência e eu agora vou colocar o LN do GDP, que é essa variável aqui, versus, né, interagido com downturn. Tá? Então, ao rodar interagido com downturn, ficou tudo estatisticamente significante. Tá? Opa, mas olha que esquisito. Presta atenção aqui. Tá? O downturn, ele ficou positivo e um valor bem alto. Para logaritmo isso aqui, olha, coisas muito acima de 2, 3, né? Você já começa a se preocupar. Né? E daí tudo bem, eu até posso confiar nesse efeito aqui de baixo, que os dois são estatisticamente significantes. Mas esse efeito de 5 aqui, mesmo se fosse menos 5 ou mais 5, é esquisito. Cheira, sabe o quê? Multicolinearidade, tá bom? A gente está exagerando na extração da dummy, de forma que a gente está exigindo demais dos dados e forçando a multicolinearidade. Vamos provar? Vamos dar uma analisada? Olha aqui, ó. Quando eu faço um VIF, tiro o VIF, olha o VIF de downturn e de logaritmo do GMGDP interagido com downturn. 11.518 de 582, tá vendo? A tolerância aqui cai no pé, né? Então o que acontece? Esse modelo tem multicolinearidade. Aquele parâmetro de 5 lá, desiste dele. Aquilo lá não dá, cara. Não dá. Pode ser até que o processo gerador dos dados pedisse alguma coisa assim. Entretanto, a sua base de dados não é rica o suficiente para você estimar um efeito ceteris paribus dessa variável interagida aqui. Então desiste dessa abordagem, tá bom? É uma necessidade empírica aqui, não é nem abstrata, teórica. Então, a especificação do modelo tem que ser pensada, refletida, mas na hora que você chega no pé no chão e vai rodar um modelo, você fala, opa, eu não posso rodar um modelo com esse tipo de VIF. E note
que não está dando falso negativo não, entendeu? Assim, pelo contrário, falso positivo, potencial falso positivo. Mostra como os parâmetros podem ficar muito sensíveis com a multicolonialidade muito forte nessa casa aqui. É loucura total, tá bom? Se eu insiro downtime junto com o logaritmo de P vezes downtime, então em vez de GMGDP eu coloco o preço interagido, também vou ter problemas, tá bom? Melhor não tentar. Agora, se por um acaso você tiver alguma necessidade de estudar o downtime interagido, né, você pode dropar o downtime, a dummy de intercepto e colocar só a inclinação, né? O quanto que a elasticidade de preço é afetada no downtime. Porque aqui seria o quanto a elasticidade PIB ou a elasticidade de renda seria afetada no período de downtime, mas não dá para estimar. Ou a elasticidade de preço, mas junto com o downtime em si, não. Agora, isolado, sem a variável downtime, aí deu um VIF adequado, né? O VIF menor que 10 já está bom, né? Vamos dar uma olhada nesse modelo aqui, como é que funcionaria. Tá vendo? Olha só. O beta é estatisticamente significante do ln de P vezes downtime e ficou negativo, um valor bem pequeno, razoável, né? Ou seja, está dizendo que a elasticidade de preço da demanda é menos 1,09, mas no período de downtime, é assim que se interpreta, mas no período de downtime, é onde você atribui o valor de 1, tá? Essa elasticidade não é só menos 1,09, tem um efeito intensificador de 0,03, é o mesmo sinal, intensificador. Como é que eu analiso? 1,09 mais 0,03, tá bom? Vai ficar 1,12, né? Então, no período normal seria menos 1,09. No período downtime, a elasticidade de preço é menos 1,12. Por quê? É menos 1,09 mais esse menos 0,03. Então intensifica. Ou seja, você está dizendo que no período de downtime a elasticidade de preço da demanda fica maior. Os consumidores ficam mais sensíveis a preço durante o downtime, durante uma recessão, entendeu? Um período mais de compressão. Aí você teria que discutir isso, se isso é razoável, se espera, se ou não. Olha a literatura, entendeu? Não é assim sair rodando e apontar que isso deu isso e não ter nenhuma discussão, tá bom? Então, aí você vai me perguntar, o que é melhor? Deixar a downtime isolada ou deixar a downtime interagida? Bom, primeira coisa, simplicidade é sempre bom, faz bem. Simplicidade faz bem, né? Então, a downtime sem interação, em princípio, é melhor. A gente vai analisar várias outras formas de estudar modelos, investigar, vamos ver o critério de informação, né? Se você analisar os R quadrados, né? Olha, do GDP, por exemplo, 0,85 R quadrado ajustado, né? Nesse caso aqui está dando 0,84, então é um modelo que não é assim, está muito parecido para eu fazer uma análise, mas com critério de informação eu poderia analisar outras estatísticas para escolher um modelo. Eu não vou entrar nessa seara aqui nesse momento, mas eu vou te dizer, olha, pensa o seguinte, em primeiro lugar, simplicidade. Então, talvez aquele isolado com downtime, sem essa interação, fosse melhor, tá bom? Agora, se tiver alguma evidência de que o modelo mais complicadinho é melhor, e você está interessado nessa hipótese, por que não, né? Bom, nessa apresentação a gente estudou variáveis dummy. Então a primeira questão foi analisar o papel das dummies nos modelos de econometria. Estudamos a armadilha da variável dummy, no qual eu falei que você não pode inserir todas as categorias, todas as categorias de uma dummy, de uma variável qualitativa, senão vai haver colinearidade perfeita, o modelo não roda, o modelo o software não vai descartar ou não vai rodar, tá? Então você sempre tem que ter um caso base, um caso de referência. Vimos que dummies podem ser interpretadas como quebra estrutural, inclusive em casos em que você não sabe exatamente onde é que está a quebra, né? Isso pensando na série temporal, mas pode ser usado para tratamento, análise de tratamento, comparando o grupo placebo com o tratamento, grupo de tratamento dos tratados, e as dummies ajudam pra caramba nesse tipo de estudo. Dummies para controlar a sazonalidade em séries temporais, painel de dados também a gente vai ver.
E por fim, estudamos os efeitos moderadores, efeito intensificador, efeito atenuador, que é possibilitado pelo uso de variáveis D.